Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Ponto Ano Especial e no programa Ponto Ano Especial #32 nós falamos da reprimarização do Brasil, ou seja, o Brasil que estava com a pujança populacional, cheio de metrópoles e indústrias e tal. A partir da década de 80 isso aí foi decaindo, inclusive a população em percentuais alarmantes. No último censo nós observamos a transferência e a migração de pessoas das grandes metrópoles para cidades menores e às vezes pequenas metrópoles de até 500 mil habitantes, mas também para cidades menores, e vemos o Brasil hoje em dia associado a, ao primarismo no sentido de econômico, ou seja, você vende a commodity, né, o petróleo, as outros tipos de commodity da agroindústria, soja, etc., in natura, sem nenhum tipo de beneficiamento, ou seja, sem valor agregado, sem que uma indústria aqui dentro se aproveite desses materiais, petróleo, terras raras, minérios, agronegócio, soja, etc., sem beneficiamento, o que faria com que o valor agregado de vendas fosse maior e você promovesse emprego, alocação de mão de obra, pesquisa e desenvolvimento tecnológico aqui dentro do país. A reprimarização é exatamente a perda dessa pujança que se teve aí no passado, inclusive populacional, que tinha pessoas para trabalhar, jovens para aprender e para estudar, e o envelhecimento da população, essas pessoas já perderam o mercado. Hoje em dia, a quantidade de pessoas do índice de fertilidade vem caindo, ou seja, nós temos menos filhos por casal, a população já está começando a envelhecer, vai estabilizar provavelmente durante um certo período e depois vai decrescer até Deus sabe quando. Essa é uma expectativa se nós não mudarmos nada. Bom, agora eu publiquei a reprimarização do Brasil no vaiali.com, um artigo do site do portal Outras Palavras, né, do Márcio Postman. Hoje eu trago um outro autor que eu vou colocar aqui para vocês a publicação que eu fiz no Vai Ali. Vou mostrar, inclusive, de onde eu tirei. Tem um símbolo grande ali para fazer propaganda da mídia, afinal de contas, ela traz muitas coisas boas. Eu estou republicando e estou fazendo esse programa aqui para a gente fazer uma análise bem rápida disso que está aí. Então, olha bem, trata-se disso, né? Nós vamos colocar aqui. Então, eu vou retirar aqui a minha carinha aqui da história, e é o seguinte: do velho ao novo sistema jagunço. Esse artigo, ele é mencionado na URL de seu portal, que é o portal dessa que eu vou mencionar aqui, e durante o artigo da reprimarização do Brasil, do Márcio Porchman. Esse artigo aqui, nós começamos com uma introdução assim: diante do cotidiano desesperançoso e exposto à violência e à precarização da vida e do trabalho, o poder paralelo das igrejas, o crime organizado e as milícias avançou. Na realidade, avançaram, né? O, a preca, o cotidiano desesperançado avançou em função de estar exposto à violência, à precarização da vida, do trabalho, etc., do poder paralelo das igrejas, né, que hoje em dia se tem no Congresso bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi. Isso não é bom para nós. E milícias, crime organizado, que são os PCC da vida e tal, e as milícias que estão se espalhando para além das grandes capitais. Muito bem. Quem escreveu esse artigo? Natan Caixeta. Depois eu vou falar o currículo dele. Ele fez esse artigo falando do tal sistema jagunço, e ele explica em homenagem ao esforço docente de Márcio Postman, que é o que eu falei do artigo da reprimarização do Brasil. Eu falo aqui ele fala do Márcio Postman, está aqui em Artigo Política, Sociedade e Cultura. A publicação original é da Terapia Política. Esse símbolo aqui lá era pequenininho, eu tentei colocar pequenininho aqui, ficando grande. Essa figura também está na publicação do Terapia Política, é uma ilustração do Mihai Kauli, que eu não sei, é um artista, né?
E vamos proceder à leitura e no final eu falo desse Caixeta, que é um repórter que tem sua formação, a gente vai falar dela depois. Vamos lá. O deslocamento do dinamismo econômico das regiões metropolitanas, cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, etc., e de base industrial para o interior primário exportador, tem sido acompanhado desde o final do século XX passado, pela geração de um novo e crescente excedente de mão de obra no país, que ele chama de sobrantes aí pelo texto. É o resultado direto da opção nacional pelo ingresso passivo e subordinado à globalização, cuja estagnação econômica, subdesenvolvimento e mobilidade social decrescente demarcaram o rebaixamento capitalista traduzido pela ruína da sociedade urbana e da sociedade urbana industrial. Espero que vocês tenham entendido o texto, porque esses rapazes aqui, esses economistas, esses sociólogos, eles escrevem muitas vezes como documentos a opinião deles embasada, eles têm um jargão específico. Eu pretendo traduzir aqui minimamente o que for necessário, mas eu acho que você tem capacidade de entender. Então, o que ele está falando? Que a sociedade do dinamismo econômico associada às metrópoles e de base industrial foram para o interior, onde está o primário exportador. O primário exportador é aquele que exporta a matéria in natura, sem beneficiamento, sem passar por uma indústria, sem empregar mais gente e agregando menos valor. Eu sempre comparo, não é uma comparação muito boa, mas eu sempre comparo o seguinte: o que vale mais? 1 quilo de ouro ou 1 quilo em joias de ouro? É óbvio que quando você transforma 1 quilo de ouro em joias, você faz muitas joias, elas têm um valor agregado muito alto, porque tem design, tem trabalho de ourives, tem trabalho de seleção, de retirada do ouro, do minério, tem um trabalho incrível, então agrega um valor, sem contar a obra de arte e valor de mercado, que é muito maior. As obras de arte, de uma maneira geral, pinturas, etc., esculturas, e também as joias, têm um valor agregado muito alto. Isso é subjetivo? Sim, mas é intersubjetivo. Você acha bonito e valoroso e outro acha bonito e paga por aquilo. E quando aquele paga, aquele cara tem uma expressão social, outros pagam também. Então é uma intersubjetividade. Quer dizer, 1 quilo de ouro se vale aí, vou chutar, claro que não vale isso. Vamos dizer que 1 quilo de ouro vale 20 mil. Você vai vender 1 quilo em joia, você vai pegar mais de milhões, tá? A diferença é dessa porte. Mesma coisa que você ter uma refinaria, refinar o petróleo, e o petróleo serve não apenas para gasolina, todo mundo pensa em petróleo, gasolina, petróleo, gasolina, petróleo, gasolina, não é só isso. Toda a cadeia do petróleo serve a um sem número de produtos que você não vive sem eles. Nós voltamos, sem o petróleo, nós voltamos à Idade da Pedra, até substituí-lo nos seus variados insumos de indústria, além da gasolina. Nós precisaríamos de muitas gerações, e esse trabalho já tem que ser feito, porque ele não é só poluente no sentido de você queimá-lo, ele é poluente nos seus detritos, nos seus lixos, nas sacolas plásticas, nos aparelhos, nas coisas de plástico, que tem vários estilos de tipo de plástico. Ele é usado para fertilizantes, ele é usado para muita coisa, e o fertilizante é usado na agricultura e etc., né? E calçados, roupas, o poliéster das roupas, coberturas de telhado, coberturas de teto, infinitas coisas que paralisariam a sua não produção ou o seu término hoje em dia nas jazidas de petróleo do mundo, paralisariam. Então, você ter o pré-sal, ter petróleo no Brasil e abrir mão das refinarias, doá-las a preços módicos para o estrangeiro, é perder um valor agregado que poderia ser nosso em termos de dólar. E que poderia, inclusive, ser investido numa indústria nacional que empregaria mais pessoas e, mais uma vez, nós estaríamos em capacidade de competição com produtos de valor agregado no estrangeiro. Nós perdemos isso aí, perdemos essa oportunidade. Tivemos 3 décadas aí que a indústria estagnou e foi diminuindo. Para você ter uma ideia, o nosso parque industrial hoje, ele se compara ao ano de 1947, pós-era Vargas, que foi um governo que deu um salto. E nós voltamos de todos os outros saltos depois, com um índice de fertilidade da população muito alto, que fez a população crescer 10 vezes em relação aos séculos anteriores,
e hoje nós estamos crescendo um pouco a ponto de estabilizar essas pessoas que aí estão sem capacidade de se alocar, precarizados, com baixas taxas de aprendizado, de capacidade, de alfabetismo funcional, uma série de perdas que o Brasil teve. Por quê? Subordinação a projetos estrangeiros. Trabalhamos como se a verdade estivesse lá fora e não tínhamos políticos aqui dentro para olhar para a nossa verdade. O governo do PT foi um governo que botou comida na mesa, trabalhou aí a favor do petróleo, da indústria naval, mas também não reindustrializou, não fez um processo de educação emancipadora que pudesse fazer as pessoas ter essa visão de país melhor, amor ao país. Resultado, não contribuiu nesse lado. Então, é uma crítica, né? Talvez não tivesse espaço para fazer, é uma crítica que teria que ser mais bem avaliada, obviamente, mas o fato é que ninguém fez. Com algumas melhoras e algumas piores ao longo desses últimos anos de governos, entre governo e sai governo, todos eles foram algo ou bastante neoliberais, o que não interessou e não foi bom para nós. Bom, então, a última frase aí foi que demarcar o rebaixamento capitalista traduzido pela ruína da sociedade urbana e industrial. Tudo bem. Não apenas as periferias metropolitanas, mas também o centro das grandes cidades próximas de regiões litorâneas foram afetados negativamente pela dinâmica do capitalismo financeiro, gerador de população sobrante, né? Capitalismo financeiro, ele gera populações sobrantes. O que significa isso? Que você ganha dinheiro com dinheiro quando você é rico, não investe numa indústria para gerar emprego, então sobra pessoas aptas a trabalhar. Elas estão precarizadas. Os sobrantes são aqueles entes da sociedade que não têm lugar de trabalho e trabalham precariamente, né? E eles vão inchar a economia popular e de subsistência de contida produtividade. Quer dizer, a economia popular e de subsistência, ela tem uma produtividade pequena e pouco interessante, né? Para populações muito longínquas, que estão mal posicionadas no estado ou em regiões que são pobres em infraestrutura e ainda não tiveram olhares de governo, tudo, que as populações lá tenham que trabalhar se virando na base da viração, se juntem em cooperativas, comecem a fabricar algum tipo de produto que tem pouco valor agregado, que parte de um insumo que é um insumo barato do seu local e que vende assim regionalmente, eles sobrevivem. Mas quando você pega o grosso da população sobrante para poder fazer isso em centros que poderiam estar fazendo outras coisas, é sinal de que você não tem um investimento em país, em educação, em industrialização. Quer dizer, nós não temos perfil de desenvolvimentismo, que é o que nós precisamos. Então, concomitantemente, o aparecimento do novo sistema jagunço encontrou condições favoráveis para a sua estruturação e desenvolvimento em plena transição para a era digital. Quer dizer, nós estamos numa era digital onde tudo é muito rápido e estamos extremamente atrasados. E não é só digitalmente, industrialmente, não, e educacionalmente, não. Nós estamos ideologicamente atrasados, porque nós estamos confiando nas diretrizes e matrizes de pensamentos que não são as dos seus países de origem, mas são as que eles querem que nós creiamos. Bom, vamos lá. Diante do cotidiano desesperançoso e exposto à violência e à precarização da vida e do trabalho, o poder paralelo das igrejas, crime organizado e milícias avançou. O poder avançou. Eu falei essa frase lá na frente. Apoiados em extensa massa populacional sobrante nas cidades, agora você já sabe o que é, o fanatismo religioso e o banditismo social criaram raízes férteis, protagonizadoras de um novo sistema jagunço de dimensão urbana no Brasil. Ele vai falar alguma coisa sobre isso aí. Nesse sistema, nesse primeiro quarto de século XXI, que nós estamos agora, a exclusão capitalista molda antagonismos que ascendem de forma inédita na organização de baixo para cima de natureza rebelde contrassistêmica, desafiadora da própria ordem burguesa. Tá?
Mesmo sem apresentar ainda um projeto global de sociedade, esses grupos parecem capazes de estruturar a base da pirâmide social em redes sociais que, interconectadas, para isso a era digital está servindo, interna e externamente, oferece um horizonte escapatório à opressão do poder institucionalizado e cultural e do modo de vida sem sentido e relevante ao Estado e à retórica privatista. Você vai entender o que ele quis dizer isso aí. As pessoas que estão massacradas cá embaixo, elas formam um grupo influenciado por grupos que estão militando dentro das redes sociais, e eles são antissistema. Mas que sistema que eles são anti? Entendeu? Eles têm foco errado. Eles estão contra alguma coisa que pode ajudá-los. Você vai entender isso aí quando ele comparar com o jaguncismo tradicional. Distante da política tradicional e das instituições da República, cada vez mais vistas como descrédito e ineficiência, e esse é um dos papéis da mídia, é sempre desacreditar a política tradicional, até porque ela também se tornou horrível, mas existem bons políticos, você pode escolher políticos melhor, você pode cobrar dos políticos melhor, mas se você não tem a melhor ideologia, ou a melhor cabeça para aquilo que pode acontecer de bom para você, como que você vai escolher alguém para te representar se você tem uma ideia ruim dessa representação? Não só você acha que aquele cara é um bandido, como se ele não for, você o torna conivente com as práticas contra você. Isso tem sido demasiado na nossa... Qualquer boçal que sai do meio do mato aí falando abobrinha e convence um sem número de pessoas, vai para lá, se locupleta, não faz nada por você e você ainda fica defendendo ele, achando que os outros estão implicando com ele. Porque você não tem, de repente, você, não estou dizendo você, mas a maioria não tem a capacidade de avaliar quem é quem, ou o que é melhor. Então, ó, distante da política tradicional, a boa política, e das instituições da República, o que elas significam, para que elas servem, como elas vão nos servir, cada vez mais vistas com descrédito e ineficiência, mesmo aquelas que você teria que acreditar a ela alguma coisa e cobrar que ela fizesse esse papel, mas simplesmente descredificam e acham ineficiente, quer dizer, não presta parada, pode ser jogada fora. O novo sistema jagunço moderno revela o quanto o capitalismo do Brasil tem pouco a oferecer a essas massas sobrantes. Nesse ambiente de luta de todos contra todos, os mais preparados se mostram capazes de obter benefícios, seja pela perspectiva de amparo e prosperidade religiosa. Eu digo isso com ênfase de aspas, porque a prosperidade religiosa vem embasada em muita má-fé por parte de muitos, não estou falando que religião é ruim, estou falando de alguns que militam com má-fé, seja pela concretude da ascensão material e do status proveniente de ações ilegais e violentas. Há mais tempo, autores de sensibilidade aguçada, como Inácio de Loyola Brandão, cuja foto é essa que está aqui embaixo, Não Verás País Nenhum, é o livro dele maravilhoso, de 1981, que se você ler hoje parece que é o dia escrito na época atual. Chico Buarque de Holanda, com Estorvo, de 1991, confesso que não li. Roberto Schwartz, Sequências Brasileiras, de 1999, que eu li parcialmente, mas não lembro, chamaram a atenção para o que já estava em curso no Brasil contemporâneo. Se a implementação do projeto tenentista de construção da sociedade urbana e industrial havia interrompido o antigo sistema jagunço próprio da sociedade agrária lá no passado, tenentismo lá da década de 20 e 30, a sociedade agrária, a ruína da sociedade industrial colocava em cena o novo sistema jagunço urbano. Então ele tá mostrando um sistema jagunço que foi lá do passado e está comparando ele ao sistema jagunço urbano. Vamos ver como é que isso se dá. Até a Revolução de 1930, a hegemonia do modelo econômico primário exportador convivia com a geração ampliada da população excedente aos requisitos do capitalismo nascente, o que funcionava como base para a fundamentação do banditismo social e fanatismo religioso, especialmente no interior rural do país. Nós vamos ver o que isso significa, tá? Ele fala banditismo social, porque algumas pessoas que se insurgiam contra esse sistema que os oprimia não funcionavam com pessoas esclarecidas, com a política esclarecida, querendo esclarecer terceiros. Eles agiam como bandidos, invadiam fazendas, matavam, eram contratados por fulanos e ciclanos e viviam numa má vida, eles eram marginais, né?
Mas eram marginais forçados por uma situação econômica, uma situação de sociedade, de que você não tinha a mobilidade social. Aqueles caras sempre seriam aquilo ali. Eles eram jagunços. Eles acabavam trabalhando para as elites agrárias, né? Então, com isso, a longeva fala de ele, especialmente no interior rural do país, né? Ele vai dar exemplos aqui, vamos ler. Com isso, a longeva e primitiva experiência da sociedade agrária convivia com seus próprios antagonismos sociais, muito bem retratado na literatura regional do país, por exemplo, José de Alencar em O Sertanejo de 1875, Raquel de Queiroz em O 15 de 1930 e Graciliano Ramos em São Bernardo, de 1934 e outros. Se você lesse algum desses livros, ou vir a ler, você vai entender um contexto histórico que esses livros ambientam. Mas foi pelas mãos de Euclides da Cunha em Os Sertões, de 1902, e de Guimarães Rosa, com Grandes Sertões Veredas, de 1956, que o fenômeno da jagunçada e do cangaço, então, olha bem, jagunço, cangaço, foi associado à manifestação de protesto ao sistema real de poder da época. Mas de que forma isso foi associado? Eles eram grandes libertadores? Não, eles eram apenas bandidos, porque eles não tinham formação para serem instrutores de uma sociedade melhor, que viesse a ajudar a confeccionar uma sociedade melhor. Também seria considerado como tentativas de exercício privado pela violência de segmentos sociais expostos à provisoriedade da vida e em defesa da legitimidade de organização contrária ao curso da ordem burguesa em formação, porque a ordem burguesa estava se formando. Aqui tem aqui, ó, os sertões de Euclides da Cunha e os grandes sertões veredas de Guimarães Rosa. A marcha da estruturação do capitalismo nascente e sob a desigualdade crescente derivada do deslocamento do centro dinâmico da economia para o sul do Brasil, vários movimentos populares e de subsistência emergiram em convergência com o messianismo e banditismo social no interior de distintivas regiões do país. Diante da destruição das referências do passado e ausência de um futuro promissor, a crença no aparecimento de alguém com poderes especiais para germinar a prosperidade e paz marcou a fase inicial do capitalismo no Brasil, quer dizer, uma coisa bastante fantasiosa e calcada em figuras que não eram expoentes, exceto da marginalidade, e que não iam tomar decisões corretas, nem iam melhorar a vida do cidadão comum. De um lado, a tríade messiânica, identificada pelas revoltas de Canudo, de 1896 e 1897, vale a pena você ler sobre isso, e do Contestado, de 1912, 1913, e de Juazeiro, de 1913 e 1914, consagrou o papel de lideranças de base religiosa, respectivamente, o Antônio Conselheiro, o João Maria Agostini e o padre Cícero. Você já ouviu falar deles, de repente já estudou na escola, não está lembrado. Eu te sugiro você dar uma lida, não vou mencionar aqui, porque não vou lembrar de muita coisa, embora eu tenha, né, passado por essas leituras, mas não vou lembrar de muita coisa, mas assim, é interessante para você entender como que essas figuras representavam, elas eram messiânicas. Tá, vamos para frente. De outro lado, o banditismo social associado a questões sociais e fundiárias nas distintas regiões brasileiras caracterizou-se por eventos e atitudes violentas dos grupos de massas empobrecidas, armadas e sem oportunidade. Lê lá Canudos, lá que você vai ver lá. Sobrou ninguém. Em 1870, entre 1870 e 1940, o país conviveu com a novidade dos bandidos sociais voltados para valores morais da família e a luta pela justiça social, cujos ataques às grandes fazendas visavam retirar dos ricos algum alimento ou dinheiro para a sua própria sobrevivência da família. Olha bem, existem duas coisas aí que são complicadas de avaliar. Primeiro, eles atacavam as famílias. Coitadas das famílias, elas não tinham culpa de ser ricas. Olha, claro que sim, né? Muitas delas eram grandes aproveitadores da massa ignária que estava ali sem trabalho e eles se aproveitavam dos que podiam receber salários de fome e o resto ficava sobrando. Tá. Nunca pensaram num Estado em que pudesse mitigar a problemática de terceiros. Então, eles eram assaltados por essas pessoas. Essas pessoas que os assaltavam, matavam e morriam na mão da polícia também não eram a verdadeira revolta, a verdadeira forma de se modificar as coisas. O ambiente político ali era terra arrasada, não existia política. Então, eles iam ser combatidos pela polícia, né? Então, um lugar onde está todo mundo errado, né?
As experiências de distintas lideranças proliferaram no Brasil, especialmente no interior nordestino, como no protagonismo de Jesuíno Alves de Melo Calado, que é o chamado Jesuíno Brilhante, na década de 1870, era lá um jagunço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que era um jagunço em 1920, 1930, que ele tinha um bando, e Cristiano Gomes da Silva Cleto, que é o corístico, nos anos de 1940. Todos combatidos, mortos, né? Ainda que, diferente do contexto agrário do passado, o novo sistema jagunço urbano se alimenta, na atualidade, da ausência de mobilidade social e do abandono de horizontes de expectativas crescentes próprios da ruína da sociedade industrial. Próprios da ruína de uma sociedade, no caso, a sociedade industrial. O que resta do rebaixamento capitalista imposto a um modo de vida e trabalho à população sobrante no Brasil nas últimas décadas, dominada pela estagnação da renda per capita e pelo empobrecimento, em meio à modernização consumista descentralizada no trabalho, é o fortalecimento do sentimento contrassistêmico. Aparece uma figura aí que fala mal de tudo, sistema jurídico, sistema político, das leis de tudo, de todo mundo, de todas as leis que embasam a sociedade, que regulam disposições e estabelecem comandos adequados, respeitando partes, tudo isso vira mimimi. Esse Messias messiânico que aparece aí, ele é o antissistema e todo mundo o apoia. Quem que o apoia? Os precarizados, os que estão com poucas perspectivas. Vê nele a salvação. Mas não conseguem entender que ele também não entende as dinâmicas, que ele é apenas um reagente, ele reage às coisas que o incomodam, às vezes é muito mal intencionado também, e não tem noção de sistema algum. Porque o que eles chamam de sistema, muitas vezes, são leis de pesos e medidas para controlar a vida de todos, para que as pessoas tenham paz na sua casa, para que as pessoas tenham educação, saúde, alimentação, regras a serem cumpridas, de forma que não se faça tudo na base do oba-oba. Aí tudo vira mimimi. Você põe um pardal ali, um radar, o cara já fica contra, você põe uma cadeirinha no carro da criança, ele fica contra, você manda pôr máscara, ele fica contra. Por quê? Porque ele acha que tudo isso são atitudes coercitivas do sistema, então ele é antissistema. Não é nada disso. Que sistema que o oprime que ele é contra? Ele não são essas pequenas coisas e essas leis de convivência social que são aquilo que o oprime. O que o oprime é outra coisa, mas ele se aproveita disso, quer dizer, com boa margem, com boa quantidade de má fé, se aproveita disso para atrair outras pessoas que veem nisso coerções que, na realidade, são coisas que até os libertam e os ajudam, mas eles não conseguem ver isso. E acham que esse camarada é o grande profeta da nova era. Bom, a política como gestão de massas sobrantes, conduzida pelo ciclo da Nova República, se mostrou capaz de postergar catástrofes crescentes, ou seja, jogar para longe, e estão acontecendo agora. Mas isso, por si só, também terminou sendo compatível com a estruturação e o avanço do novo sistema jagunço urbano no Brasil, cuja conexão com as novas tecnologias de comunicação e informação promovem rebeldia e questionamento provenientes do andar de baixo da sociedade e a própria ordem burguesa e aos poderes institucionalizados. Como se tudo que você discutisse, fizesse em termos de lei, fosse algo discutível e que pertencesse à ordem burguesa ou que pertencesse a esquerdistas, militantes comunistas, etc., o que, a maior parte das vezes, não é realidade mesmo, né? Bom, então, a política com gestão de massas sobrantes conduzida pelo ciclo da Nova República nós estabelecemos a partir de 1985, a eleição do Tancredo, quando terminou os regimes autoritários, a transição do Tancredo, que acabou falecendo, e veio o Sarney. Foi uma transição muito lenta, né? Bem no estilo do Brasil, assim, que as coisas se acomodam sem serem consertadas, e a partir dali só degringolou. A política com gestão de massas sobrantes conduzida pelo ciclo dessa nova república que eu falei agora, se mostrou capaz de postergar catástrofes crescentes. Essas catástrofes que estão acontecendo agora, quer dizer, eles tiraram daquela época e jogaram para agora. Mas isso, por si só, também terminou sendo compatível com a estruturação e o avanço do novo sistema jagunço urbano do Brasil, que são esse banditismo social que aparece aí com alguns políticos que se declaram messias, cuja conexão com as novas tecnologias de comunicação e informação promove rebeldia e questionamento proveniente do andar de baixo da sociedade à própria ordem burguesa, conforme expliquei, e aos poderes institucionalizados. Olha só, nós vivemos um período aí
em que acreditamos numa determinada figura, não quero falar nomes, porque eu não quero pegar expressões políticas aqui. A palavra Messias aqui é porque ela foi usada no vídeo, no texto. O Messias seria o profeta, né? O cara que vem resolver os problemas. Então, a palavra, essa é que é a ideia. Não precisa ser esse ser que saiu do governo agora. Podem ser outros daqui para frente ou outros que já existiram. O fato é que políticos desses, de expressão nacional ou regional, mas que conduzem a sociedade para o que ele chama de sistema jagunço, é a própria função do jagunço, como aquele cara que pensa, diz estar libertando você, mas na realidade ele é um opressor também. Ele ataca um sistema, mas ele não ataca a parte que lhe fere o sistema, ele ataca uma parte aleatória do sistema. Né? Ele não tem representação política adequada, porque se ele tomasse o poder, ele não saberia o que fazer com ele. E ele vai institucionalizar, desinstitucionalizar o país de uma maneira genérica, vamos dizer assim, com vários políticos desses, vai acabar com as instituições, não é isso? E no lugar vai criar uma constituição do faça do jeito que der para fazer e fazer de qualquer jeito. Bom, então essa é a opinião do cara, eu concordo em gênero e grau com ele. Essa ideia não está completa, obviamente, nós precisaríamos de mais estudos, seria bom ler esses estudos aí, os livros que ele mencionou. Esse rapaz aqui é o que esse aqui faz menção, esse aqui é o Caixeta, o Nathan Caixeta, que faz menção ao Postman, Márcio Postman. Aqui está o referência a Márcio Postman, está aqui quem é o Márcio Postman, economista, pesquisador, político brasileiro, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, etc. E aqui está o Caixeta, que é graduado em Economia pela FACAMP, mestrando em Desenvolvimento Econômico pela Instituto Estadual Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos de Conjuntura FACAMP. Esse rapaz, naturalmente, está em início de carreira, né? E ele está lá beijando a mão do seu mestre, o mestre que, de passagem, tem um grande cabedal. Esse artigo aqui, a cara do Brasil que se reprimariza, está faltando o ar aqui, mas eu não quis consertar, a cara do Brasil que se reprimariza é do Márcio Postman, um texto que eu falei no programa Pontuando Especial, #32. Gente, olha bem, o vídeo já acabou ficando muito maior do que eu queria, né? E a gente vai parar aqui a coisa. Eu estou voltando a ver meu rosto aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Passa esse vídeo para frente, mais pessoas precisam discutir isso aí. Uma boa parte das pessoas que concordam comigo vão ver o vídeo. Eu queria que vocês passassem para frente para que outras pessoas que não necessariamente vão entender e concordar comigo possam fazer uma reflexão. É importante a gente não ficar acreditando em pessoas maravilhosas que chegam aqui e vão resolver o problema. Isso não existe. O que existe é você escolher uma pessoa boa, competente, capacitada e apoiá-la, para dizer para ela quais são as diretrizes da sociedade. Se você é uma pessoa mais instruída, colabore mais. Se você é menos instruído, desarma seu espírito e tenta se instruir, porque nem tudo é coisa de universitário, coisa de banco de universidade. Não, homens muito inteligentes tinham muito pouca formação acadêmica, mas tinham inteligência. Tem muita gente inteligente por aí que pode fazer um pensamento bacana e fazer as coisas evoluir. Vamos pensar nisso aí. Muito obrigado pela sua atenção nesse programa Pontuando Especial, mais um, e nós voltamos a qualquer momento com algum assunto que a gente acha muito interessante. Muito obrigado pela sua atenção. Por favor, dá o like nesse vídeo, passa ali para frente, aperta o sininho para você ser informado todas as vezes que nós viemos com um programa novo. Muito obrigado e até o próximo Pontuando Especial. Até lá.